Segunda convidada da noite, Rosana, tudo bem? Tem que esperar um pouquinho aqui pro pessoal entrar pra gente não perder o começo aí da nossa live. Muito feliz por estar aqui hoje. Olá, Moura Educacional, tudo bem? A gente tá começando aqui pontualmente às 19. Opa, peraí, meu alarme tocou aqui. Então, a gente vai começar um pouco aí sobre marketing. Marketing é um assunto da atualidade, né? E as pessoas têm muita curiosidade aí para saber sobre o que é que tá rolando aí no marketing, o que é que as pessoas estão fazendo, o que é que as empresas estão fazendo no marketing e depois qual é o que é que as empresas estão pensando em fazer depois, né, nesse pós-marketing. A gente vai conversar um pouco sobre sobre as características aí, o que é que foi feito. Oi, Larissa, tudo bem? Entrou aí? Beijo, querida. Boa noite, Elenilda, tudo bem? Estamos começando aí com a nossa live, a gente vai começar a falar um pouquinho e aí as pessoas vão pegando. Então, bom, todo mundo sabe que a pandemia ela veio assim meio que de supetão, né? O marketing ele é bem organizado, né? Mas quando a pandemia chegou, ela veio com tudo de uma vez só e não deu pra gente se preparar. Então, olá, Edu, chegou você, que bom recebê-lo, meu querido. Feliz por você aqui, Rafael. E aí, as empresas, elas começaram, as grandes empresas, elas começaram a diminuir, né? A Fabiana, tudo bem? Elas começaram a diminuir as viagens dos grandes executivos, começaram a diminuir, elas viram a necessidade de realmente parar com a produção, fechando os escritórios. Então elas se reuniram com um plano de contingência para ver o que realmente elas iam fazer. A primeira medida, né, foi fechar realmente as portas. Bom, vamos parar com o escritório. Nesse momento, ela tinha uma grande preocupação, que era com o funcionário. Na verdade, essa preocupação era física, né, com o funcionário. Por quê? Porque existia uma doença, existe, né, uma doença, essa grande preocupação física com o seu funcionário e uma doença, uma preocupação com a saúde mental do funcionário, né? Como era que aquele funcionário estava diante da pandemia, né? Como era que ele ia reagir diante da pandemia? Então ela estava preocupada com o psicológico do funcionário, como era que ela fazer. E ao mesmo tempo ela tinha que montar toda uma estrutura para que ele fosse trabalhar em casa. Nesse exato momento, as empresas que estavam trabalhando com informática, com computadores, com tablets, com software, elas começaram a vender. Elas começaram a ter uma lucratividade muito boa. Para elas, a pandemia ela não tinha começado. Na verdade, a sua lucratividade estava ali. Então elas tiveram uma oportunidade de vendas, né, nesse começo. A empresa estava ali se reestruturando, montando o escritório, e esse momento, quem estava vendendo material de escritório, quem estava vendendo uma cadeira mais ergométrica, porque eu em casa, eu não tinha uma cadeira mais adaptada para um escritório, porque o meu ponto de trabalho era lá, na empresa. Então, esse pessoal aí começou a ter uma boa venda. E a empresa foi se preocupando com isso, montou uma home office em casa, montou uma estrutura de trabalho em casa, sempre preocupada com o estado físico, psicológico do funcionário. E ela tinha que manter uma produtividade do funcionário, o engajamento do funcionário. Como era que ela ia fazer isso? Então, ela começou com as reuniões online. Então, quem foi que foi despontando com isso? As plataformas. Nessa época, nesse começo da pandemia, as plataformas digitais elas começaram a crescer assustadoramente. Para você ter uma ideia, quem começou a sair muito foi o Skype. Nós tivemos um aumento aí do Skype de 70% nas plataformas do Skype. Ele saiu de um patamar de 220 mil chamadas. Só para você ter uma ideia. Quer dizer, foi um número assim assustadoramente. Eu não sei se vocês conhecem a plataforma do Zoom. O Zoom ele faz reuniões online e nessa onda de
reuniões entre as empresas, com os funcionários, entre os integrantes, né, da empresa, entre as diretorias, eles precisavam se reunir diariamente. Ela cresceu também em um número assustadoramente. Aqui eu tenho um dado que no dia 1º de abril, simultaneamente no mundo aconteceram 25 milhões de reuniões, para vocês terem uma ideia. Então essa plataforma, ela é uma plataforma gratuita, mas ela também disponibiliza uma plataforma paga. Então ela cresceu assim. Oi, Henrique! Ela cresceu assim assustadoramente. Ela saiu aqui de home office para 200 milhões em março, só com essa onda de reuniões. Outra plataforma muito conhecida é o Google Meet, que também passou a ter várias reuniões. Então, essas plataformas, elas tiveram duas grandes funções. Uma era de manter a empresa ali reunida todo dia com reunião para o engajamento, para a gente saber o que era que eles estavam fazendo, e ali, como é que você tá? Você tá bem? Né? E conversando e tal. Isso era um marketing de relacionamento interno. Outra para tratar de estratégia e outra para o relacionamento do cliente. Então elas foram realmente bem utilizadas. A segunda estratégia das grandes empresas foi ver como ela poderia ajudar o seu cliente. Por quê? O cliente grande, ele tem um capital de giro que ele consegue suportar um pouco mais de tempo. O cliente menor, ele já não tem esse capital de giro. Então veja bem, se você tem obrigada. Quem tá falando aí? Soares, não consigo ler direito porque eu tô sem óculos, desculpa, mas eu tô vendo aqui um elogio. Muito obrigado, Soares. Desculpa. Vamos lá. O cliente pequeno, ele não tem muito capital de giro para ele se manter durante a pandemia. Então, o que acontece? Você tem um capital que você consegue segurar em 1 mês, 2 meses no máximo, muito apertado. Já o cliente grande, ele consegue. Então, o grande fornecedor, ele te vende um produto e você revende aquele produto e paga para ele. Então, esses grandes fornecedores, o que eles fizeram? Nesse plano de contingência, eles começaram a perceber que eu vendi o meu produto e o meu cliente, ele fechou as portas. E ele tá com aquele meu produto parado, ele não tem como me vender. O que eu posso fazer para flexibilizar e ajudar o meu cliente? Visto que, quando a pandemia passar, ele vai continuar sendo meu cliente. Eu posso ajudá-lo agora? Porque se eu ajudá-lo agora, depois eu vou precisar dele como meu cliente. Então, as grandes empresas, elas fizeram isso. Elas fizeram um plano de apoio financeiro mesmo a esses clientes, para ver até que ponto elas podiam ajudá-los, para que depois, flexibilizando, para que aquele cliente pudesse se ajustar financeiramente, desse um prazo para ele, parcelasse, fizesse alguma coisa para que passasse um pouco a pandemia e ele voltasse a pagar depois. E aí ela conseguia fidelizar aquele cliente. Então elas fizeram isso, foi a segunda medida que eles tomaram. A terceira era um plano para esperar o pior, né? O que é que a gente vai fazer? Então, primeiro, eu vou cuidar do meu funcionário, vou fazer um trabalho em casa. O segundo, vamos ver como é que a gente ajuda, o que é que a gente pode fazer com o cliente. E o terceiro, esperar o pior. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer de oportunidade, né? Como é que a gente vai se virar aqui na pandemia? Então, vamos ver o que é que está acontecendo, vamos ver como é que a gente pode vender, vamos ver como é que a gente pode prestar um serviço e vamos ver como é que a gente vai sobreviver nessa pandemia. Então, o segundo tópico da nossa palestra é sobre oportunidade. Vamos ver algumas oportunidades aqui dos nossos clientes. Vamos começar com delivery. Delivery, ele vem se consolidando. Delivery é uma tendência do consumidor. Antigamente, como se fosse há muito tempo, mas o delivery, ele já vinha se consolidando no mercado. Por quê? Comodidade. As pessoas, elas já vinham comprando, né, com o delivery, porque moram em casa, porque final de semana elas não querem cozinhar. Então, elas já vinham
né, comprando. Oi, Érica, chegou agora, né? Chegou atrasada, já 10 minutos. Tô te olhando. Elas vinham aqui já comprando no delivery. Então, em maio, a revista Exame publicou que o iFood, ele cresceu 29%. Já a revista Sem Rush, ela publicou que a Rappi, ela cresceu 30%. E a outra, que é a Uber Eats, ela teve um crescimento de 10 vezes o seu número. Oi, Felipe! Tudo bem? Daqui a pouco é você, né? Daqui a pouco, às 8h30, às 20h30, não percam o Felipe Veloz, hein? Excelente professor. Ela teve um crescimento de 10 vezes. Aí a gente vai falar um pouco sobre esses deliveries. A Uber Eats, ela teve uma campanha local que ela falava o seguinte: compre do seu restaurante local. Então, os restaurantes locais começaram a vender. Os restaurantes locais eram pequenos, né? Geralmente eram restaurantes menores, e eles estavam com uma grande chance de fechar, uma grande chance de não ter como se manter. Então, houve essa campanha, o Uber Eats se agarrou a isso e começou a crescer. Então, ele ajudou aquele restaurante e cresceu junto com aquilo. E como é que ele cresceu 10 vezes? E como é que esses deliveries cresceram tanto, né? Desculpa. O que é que acontece? Nós temos aí o restaurante e temos o supermercado. O supermercado, ele cresceu de uma forma bem considerável, porque ele foi considerado como de necessidade nessa época, porque as pessoas realmente queriam consumir, né, alimento de necessidade primária. Então os supermercados começaram a crescer. Antes da pandemia, as pessoas elas não tinham o costume tão grande de delivery para supermercado. O consumo não era como é hoje, né? As pessoas preferiam ir lá. Por quê? Porque as pessoas não queriam alguém escolhendo sua fruta, sua verdura e tal. Esse consumo não era assim. E aí, oi Vanise, tudo bem? E aí, depois da pandemia, com essa dificuldade de ir, porque tem gente com criança, porque tem idosos, terceira, quarta, quinta idade, primeira, segunda, enfim, com tudo isso, as pessoas começaram a consumir mais e aí os aplicativos perceberam essa oportunidade, foram e fizeram um acordo com os supermercados e cresceram. Então, além deles terem essa parceria com o restaurante, eles tiveram com o supermercado. Então houve um crescimento no restaurante e com os supermercados. É esse o pulo do gato, é você crescer, é você na crise você pegar uma oportunidade. Então nós tivemos o restaurante que não tem uma perspectiva de abertura, ele viu aí no delivery uma oportunidade de entrega. Ele tem hoje a entrega dele e a entrega terceirizada, que são nos iFoods, né, na forma de entrega terceirizada. E você tem o supermercado fazendo uma parceria também. Tem um exemplo do Big, que é uma rede de supermercados, por exemplo, que eles contrataram mais de 4.000 funcionários, saiu ontem na CNN. Então, eles contrataram mais de 4.000 funcionários e eles fizeram 3 formas de deliveries. Você tem o delivery deles, eles contrataram os motoboys que entregam. Você tem o delivery do iFood, que é um delivery terceirizado. E você tem o delivery com hora marcada. Ou seja, um funcionário separa a mercadoria, você diz a hora que você quer buscar essa mercadoria e você vai lá buscar. Então, são 3 valores diferenciados e 3 formas de você pegar e consumir esse produto. Quer dizer, mais uma vez, na crise, você se reinventando. Então, isso são estratégias de marketing, estratégias de você encontrar uma oportunidade e você oferecer um serviço ou o seu produto ao cliente de forma diferenciada. Então, no geral, essa forma de delivery ela tem aumentado em um percentual de 41% desde que a pandemia começou, ok?
Vamos para o nosso terceiro tópico, que é o processo de migração. Então, quando a gente falava antes do marketing, a gente falava muito do marketing e as pessoas confundiam muito com publicidade. É o marketing do oba-oba, é o marketing do Janequine mostrando uma propaganda. Então, as pessoas têm muito isso e não é. Principalmente agora. Então, marketing é mensuração de dados, né? O marketing, ele é pesquisa. É você e principalmente agora, não agora no Covid, mas agora nos tempos de hoje, né? O marketing é você pesquisar, o marketing é você ter dados, é você ir mensurando, é você ir pesquisando, é você ir verificando o comportamento do consumidor, você ir coletando esses dados, é você ir aplicando no mercado, verificando, é você saber exatamente o que você está aplicando, o resultado que você está tendo, o que está acontecendo, né? Isso é o marketing, você poder ali realmente mensurar. Eu usei essa palavra 3 vezes, mas é porque é isso mesmo, né? Você consegue entender o impacto daquilo que você está fazendo. Então a gente está em casa hoje a gente está em casa e a gente acha que isso não está acontecendo, mas isso está acontecendo. Hoje as empresas estão fazendo isso. Obrigada, Sol. Obrigada pela sorte, pelo desejo de boa sorte. Isso está acontecendo, sim, porque as pessoas estão fazendo isso, né? Então, mesmo a gente sendo pego de surpresa, ele teve uma aceleração brutal com a pandemia. Eles tiveram que se reestruturar, mas eles estão se adaptando e fazendo pesquisa cada dia. Eu tive vi entrevista com vários CEOs, né, e eles entram dizendo que os seus departamentos, eles estão assim, freneticamente trabalhando com coleta de dados 24 horas. E nesse como é o nome? Nesse imbróglio aí de marketing e de várias marcas entrando e tudo. Oi, Daniel, tudo bem? Entrou agora, hein? Nós temos os canais e as redes sociais. Hoje não tem como você estar fora do canal social, né? Nós temos várias hoje. Nós temos o Facebook, o Instagram, nós temos LinkedIn. E aí teve uma entrevista por esses dias com vários mestres, né, de redes sociais, e uma interlocutora perguntou: e aí, qual é o melhor canal? E ele respondeu: não existe um melhor canal, existe o canal para o seu público. Se você quer fazer uma coisa mais para a hora profissional, você vai usar o LinkedIn. Se o seu público é mais do Facebook, é para o Facebook. Se o seu público é mais para o Instagram, é do Instagram. Então não existe uma forma de bolo. A melhor rede social é a X. Depende muito do seu público. Então, até antes que alguém me pergunte qual é a melhor rede social, qual é o melhor canal social, não tem uma forma de bolo. Não tem uma forma, não tem. Agora, se você é o seu público, se você está procurando um emprego, se você está procurando se recolocar no mercado, você vai para o LinkedIn. Se você está na área educacional, você tem que saber onde que está o seu público. Agora, que é, né, uma coisa que é sabido por todos, é que o Instagram hoje é uma rede muito forte, né? O Instagram hoje todo mundo está presente no Instagram, e se você tem um negócio, é importante que você esteja no Instagram, porque o Instagram ele está abrangindo tudo. Não sei se vocês já sabem, mas o Instagram abriu, agora está saindo do forno a loja do Instagram. O Instagram ele já tem esse sistema aí que a gente está até usando, né? Que é o sistema de fazer live, de gravar vídeos com mais de 1 minuto e tal. E agora ele tem a loja. Quer dizer, com a loja do Instagram, você vai e lança seu produto, vai na loja, entra na loja do Instagram, que é uma loja dentro do Instagram, tem todo o seu catálogo com preço. Você clica no preço e é direcionado para o site. Quer dizer, hoje
Quando eu lanço um produto, eu lanço um carrinho. Eu às vezes lançava com preço e aquele preço era tão alto que outro cliente nem se interessava. Hoje eu lanço sem valor nenhum. O cliente entra, sai um catálogo e vão ter vários carrinhos com vários preços. E aí eu vou escolher o que eu quero e já sai direto no site e aí eu já compro. É a loja do Instagram que tá aqui agora. Já o WhatsApp, ele vem se modernizando a cada dia. Ele viu as plataformas de reuniões, ele começou com 2 pessoas, daqui a pouco 4 pessoas. Quer dizer, ele vai aumentando daqui a pouco 6 pessoas. Estão se falando no WhatsApp. Quer dizer, as plataformas elas vão se adaptando e agora o WhatsApp também já lançou uma nova modalidade. Quer dizer, a toda hora essas redes sociais e essas plataformas elas vão inovando. Para quê? Para que você consuma os seus produtos, para você possa consumir os seus serviços. Elas vão pegando oportunidade, elas vão enxergando oportunidades de marketing para que vocês fiquem dentro, elas vão ficando competitivas entre si, ok? E aí, vamos para os nossos próximos tópicos. Hoje em dia, não adianta mais você querer vender por vender. Lembra que eu falei que o marketing antigo é aquele de botar o Janequine e falar, compra meu produto? Esquece. Hoje é marketing de relacionamento. O que é o marketing de relacionamento? Eu tenho um conceito aqui, que é aquele conjunto de estratégias para que você venda o seu produto e tal. Na verdade, eu vou construir um relacionamento, eu vou firmar a marca para fazer com que você, consumidor, eu fidelize você, consumidor, e faça com que você vá propagar a minha marca. Entende? Como é que eu faço isso? Com conteúdo. Um conteúdo que chama-se marketing de conteúdo, um conteúdo que eduque você, um conteúdo que seja específico para você, um conteúdo que seja educativo, ou seja, uma coisa que eu faça interagir, uma coisa que vai fazer com que eu fidelize você, que eu busque você, que eu prenda você. Então, não é só eu chegar e falar, compra, eu vendo, isso é legal, isso... Não, eu tenho que hoje mostrar para você uma coisa bacana, falar para você o que é que tá acontecendo, falar para você coisas da atualidade, te mostrar, te educar, te dar dicas legais, mostrar que eu tô preocupada com você, todo o contexto. Era a época falando sobre o ar, falando sobre a terra, vamos plantar uma árvore. Então, mostrar que a empresa, a gente tem que fixar a marca da empresa, da marca como um todo, para que a pessoa compre a ideia da marca e aí compre o produto. Ela tem que comprar toda a ideia, todo o conjunto. Esse é o marketing do relacionamento, relacionar de verdade com a marca e com o produto. Porque se de repente você me conta a tua marca fazendo uma coisa que não é legal, acabou-se a marca. Não sei se vocês viram uma época, aqui em Brasília, teve um segurança que bateu em um cachorro. O segurança do Carrefour bateu no cachorro. As pessoas, elas linkaram a imagem do Carrefour, aquele ato de repúdio, e o Carrefour caiu as vendas assim assustadoramente. Mas você vê o Carrefour plantando, o Extra plantando uma árvore. Então você linka aquela imagem do Extra com a natureza, com plantar árvores, com vida, com ar puro. Então você linka aquela marca e você vai lá comprar o produto do Carrefour, porque ele segue a natureza. Você percebe isso? Então você tem que jogar esse conteúdo para o teu cliente. Cada funcionário é importante, cada mensagem que você faz é importante. Então você tem que realmente educar e você tem que ter essa imagem para fazer. A gente vai falar um pouco hoje também sobre marketing de conteúdo. Vamos falar um pouco sobre um conteúdo legal para você passar para o teu cliente hoje. Hoje o que é que está em alta, né?
para você falar, o que é que as pessoas estão querendo saber um pouco, né? O que é que as empresas estão passando para os clientes hoje, né? Pandemia, coronavírus. Todo mundo quer saber um pouco sobre coronavírus. O que é que você pode falar? Eu linkei aqui 6 tópicos. Foi isso mesmo. Que você tem um negócio, você quer se comunicar com o teu cliente, o que é que você pode falar para ele? Deixa eu ver aqui. Tá com muita clareza? Ai, que bom, porque às vezes eu falo um pouco rápido, fico até com medo. Se eu falar um pouco rápido demais, você fala aí, ô Tereza, dá uma desacelerada. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Que aí eu dou uma desaceleradazinha, tá bom, gente? Pode falar. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Menos o Edu, tá? Edu e Henrique, faz pergunta não, viu, Riquinho? Que vocês estavam se preparando aí pra fazer pergunta difícil, aí pra não acertar e tal, não faz não. Mas vamos lá. O que que a gente pode fazer? Eu vou te dar uma dica sobre isso, mas eu queria que vocês fizessem um paralelo, tá? Com o teu negócio e mais ou menos para que você entenda o que é que eu quero te mostrar. Vamos supor. Hoje as pessoas estão falando muito sobre coronavírus. Então a gente vai falar sobre higienização. Mas tá todo mundo falando sobre higienização. Beleza? Ok. O que é que você vai falar sobre higienização? Ah, lave as mãos. Todo mundo tá mandando lavar as mãos. Você tem que dar um up. O que é que você vai falar? Lave as mãos com sabão. É interessante lavar as mãos com sabão, porque se você lava com álcool gel excessivamente, você pode prejudicar as suas digitais. Percebe a informação? Você já ouviu alguém falar isso? É esse tipo de informação que você tem que dar para o teu cliente. Onde todo mundo está falando só lave a mão, lava a mão, lava a mão, você tem que informar isso para o teu cliente sobre a higienização. Um assunto. Outro assunto que você pode falar, atendimento à saúde. Todo mundo está falando de atendimento à saúde. Você vai te informar os postos de atendimento, onde você deve ir, onde você não deve ir. Porque onde você não deve ir é tão importante quanto onde você deve ir. Então, por que ir lá? Por que não ir lá? Onde está tendo atendimento, onde não deve? Vai na frente, onde é o particular e onde é o público, né? Porque você tem esses dois públicos. Então, marketing de conteúdo é um conteúdo para você mostrar. Então, eu tô te falando, tô dando esses exemplos para que você pense um pouco quando você vai informar, né, do pulo do gato. O que é que você tem que realmente ter esse diferencial? Isso aí, Priscila. Exatamente isso. Cuidados com a saúde em casa. Cuidados com a saúde. Aí, todo mundo tá falando sobre o cuidado com a saúde. Receita. Cuidados com agora falhou, desculpa. Cuidados com a saúde, receita, fitness. Tudo isso tá muito em alta. Então, é outro assunto que você deve falar. Mas assim, sai na frente. Cuidado com a beleza. Quarto, entretenimento. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa, a Netflix, ela fez 15,77 milhões de assinaturas só no primeiro trimestre. Vejam bem, a Globo, a a Sky, todo mundo tava lá liberando o acesso para os canais pagos gratuitos, certo? E a Netflix tem 15,77 milhões de novas assinaturas. Quanta gente não está querendo dica de séries e filmes? Então, faz uma lista. Escolhe teu público. Qual é o público? Se é para criança, se é para adulto, se é para... Aí você vai fazer uma dica disso, de séries. Então, vai olhar, estuda e mostra para essas pessoas qual é
os melhores, né? Os que estão em alta aí e mostra para essas pessoas. Outra coisa que foi super importante, vocês sabiam que esse aqui eu vou até ler para vocês. Busca por pular corda e halteres aumentaram 70% nessa pandemia. O povo tudo tá querendo pular corda dentro de casa. Então, o que é isso? É você realmente estudar. Você quer montar um conteúdo? Vai lá estudar. Todo mundo está ensinando as pessoas a fazer ginástica em casa. Mas se você soubesse que 70%, teve um aumento de 70% nas vendas de pular corda, você estava ensinando as pessoas 10 milhões de maneiras de usar uma corda dentro de casa. Entende? Então, para você ter um conteúdo legal, estuda o que é que o consumidor está fazendo dentro de casa. Isso é marketing. Estuda o consumidor. Estuda o que é que ele está fazendo. Estuda o que é que ele está comprando, o que é que ele está consumindo. Porque você, às vezes, está ensinando simplesmente por ensinar e você não sabe que o consumo por yoga está 66%. E, de repente, você está só ensinando ele a fazer uma coisa. E se você estivesse ensinando ele a mexer com yoga, você estava, muito na frente. Se você estivesse dando dicas de yoga, você estava muito mais na frente. Outra dica muito legal, criança. Imagina agora, na pandemia, todo mundo com criança em casa, sem saber o que fazer. Ótima dica de marketing de conteúdo. O que fazer com as crianças que estão dentro de casa. Tudo que você souber que fazer com a criança em casa é marketing de conteúdo para você fazer um relacionamento com o seu cliente. Pode colocar filme, desenho, arte, fazer tudo você vai fazer com a criança. E o último, dicas de segurança para falar na internet. A gente, inclusive, vai falar sobre software de internet. Só no mês de março, uma empresa americana, ela descobriu 300 softwares maliciosos. Vocês sabem o que é software malicioso? Quanto ao uso de máscaras. Uso de máscaras. As empresas de protetor solar, elas estão trabalhando. Sabe por quê? Porque elas estão trabalhando, fazendo pesquisa. Por quê? Porque elas descobriram que as pessoas, elas não estão... elas estão com a resistência de usar protetor, porque o protetor mancha a máscara. Então, elas já estão vendo isso. Tem lugares que você paga. Aqui em Brasília, por exemplo, é R$2.000 se você levar uma multa, se você não estiver usando a máscara. A máscara, ela não tem uma rentabilidade tão alta. Nesse entretenimento aí, para fazer você trabalho manual, é muito legal você ensinar a fazer máscara, por exemplo. Nessa questão de entretenimento, ensina a fazer máscara e tal, legal. Também é uma boa, ok? Sobre software. Software, respondi sua pergunta? Sobre software. Software, nós tivemos 300 sites maliciosos. O que é isso? São softwares cavalo de pau. Então, o que é que acontece? Você entra na internet, você entrava na internet antes e você já sofria com isso, certo? Você já sofria com isso. Hoje, você teve um boom aí de pessoas entrando na internet e de pessoas desenvolvendo software para que tudo ficasse mais rápido. Ao passo que isso foi aumentando, tem alguém falando o quê? 4 pessoas enviaram a solicitação para participar. Ao passo que foi aumentando, os cavalos de Troia foram aumentando também. Então, assim, primeiro, vocês têm que ter muito cuidado. Segundo, o número de software aumentou consideravelmente. Quando você vai entrar em sites que aparentemente são seguros, como Netflix, compra de álcool gel, por exemplo, você entra e eles entram no seu computador. Então, outro assunto muito legal de se tratar, muito legal de você passar marketing do conteúdo é sobre isso, sobre software. E é uma dica legal para que vocês estudem também, porque eles estão aí. Cavalo de Troia, é isso aí, cavalo de Troia. Eu falei o quê? Cavalo de quê que eu falei? Falei outro cavalo que não era de Troia?
É cavalo de Troia o nome. É do Celestino. Tópico 5. Os segmentos mais... cavalo de Troia. Cavalo de... Ah, eu falei cavalo de pau? Tava lembrando do forró, desculpa, gente. É cavalo de Troia, é do Celestino, acabou de me corrigir. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é uma... o que eu falei de software é o cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia é quando você clica num determinado link achando que é uma coisa e de repente é uma bomba, né? Eu falei cavalo de pau e é cavalo de Troia. Por isso que o Edu Celestino me corrigiu aqui. Obrigada, Edu. Segmentos mais afetados na crise. Bom, vamos aqui para o nosso quinto tópico, que são os segmentos mais afetados. Essa foi ótima. Desculpa. Turismo, né? O turismo perdeu 11,9 bilhões. Fátima, você foi cavalo de Troia. Fui mesmo, hein? Fui mesmo. Foi pra descontrair, foi mesmo. Dá uma descontraídazinha aí, todo mundo erra. O turismo, ele perdeu 11,9 bilhões. Gente, é muito, muito, muito dinheiro. Foi muito drástico aí, né? Então, vamos falar um pouco aí das estratégias, né? Então, segmentos como turismo, clube, companhias aéreas, eventos, atividades físicas, estéticas, entre outros, né? Que eles além olha aí, teve gente aqui, ó, que tá me falando aqui que a colega usou o link, travou tudo, quase perdeu tudo. Isso acontece realmente. Tem que ter muito cuidado. Então, essas empresas, elas têm um grande desafio, porque elas estão até sem previsão de retorno. Então, nós estamos divididos aí... Oi, Rafa, que bom que você veio! Elas estão divididas aí em dois grupos. Nós temos as academias, os clubes, as estéticas ou alguns que você tem um pacote, pacotes ou que você paga mensalmente e que eles pediram que vocês continuem pagando e o seu serviço, ele retorne quando a pandemia acabar ou quando for liberado o serviço, né? Então, você tá pagando agora e tá capitalizando essas empresas. Quando terminar, você retorna o serviço. E aí outras pessoas vão pagando e o fluxo de caixa dele vai se ajustando, certo? Essa é uma forma de você manter fidelizado o cliente, vai mantendo o fluxo de caixa e vai se ajustando. As outras empresas, elas têm uma dificuldade um pouco maior. O que é que elas estão fazendo? Elas estão fazendo promoções. As empresas aéreas, elas, por exemplo, antes, se você comprava uma passagem, você tinha que pagar o assento. Se você fosse remarcar, você teria que pagar para remarcar esse assento. Como você falou o dia desses, resgate habilidades que estão adormecidas. Verdade, Margarida. Você teria que remarcar, você teria que pagar. Então, as companhias aéreas, elas estão oferecendo pacotes que você compra passagem e aí você escolhe o dia. Se você tiver que remarcar, você não precisa remarcar cedo. Você tem sérias vantagens com preço mais acessível, com isso, aquilo, outro, para que você compre e possa capitalizar agora e voar mais tarde. Os hotéis, eles estão fazendo pacotes da mesma forma. Você compra, por exemplo, tem um hotel em Brasília que fez um pacote para a área de saúde. E aí, se você comprar 2 diárias, você ganha uma e você pode usar até uma data X. Então, aí você já compra, aí você faz tamanho família e tal, capitaliza agora para frente. O salão de beleza fez para você fazer um pacote para cabelo, unha, parará, parará, parará. Você faz e vai capitalizando. Então, é isso que essas empresas elas estão fazendo para entrar dinheiro agora e você viajar futuramente. E aí, futuramente, você vai viajar com ela e, quem sabe, vai você, vai a família, vai isso, você não vai só, vai outra pessoa e vai juntando e conseguindo clientes assim. Esse grupo é um grupo que está tentando conseguir.
Já o setor automobilístico, eu vi uma reportagem ontem que o setor automobilístico estava muito confiante e tal, mas alguns especialistas acreditam que é o setor mais afetado, é o setor automobilístico, que é o que vai precisar mais do marketing, vai ser o setor automobilístico, que é um item mais difícil, assim, de você trabalhar, porque para vender um produto, né, para frente e tal, agora o mercado não está muito aquecido para você estar negociando esse produto. Então é uma coisa que a gente vai ter que estudar um pouco mais. Tópico 6 é o nosso penúltimo, a gente já está quase acabando aqui a nossa live. Estudo. Vamos falar um pouco sobre estudo. Esse tópico é pequeno, mas é super importante. Sobre a EAD. A EAD, ela teve um crescimento de 25%. Estudo à distância e tal. A gente tem uma pequena resistência aí sobre a EAD. Nós temos duas dificuldades. Uma do aluno, a gente tem nós temos regiões, para vocês terem uma ideia, nós tivemos regiões onde estávamos no meio da pós-graduação e a faculdade era pós-graduação presencial, e aí eu falei, olha, então pra gente continuar o curso, vamos no online. E aí a professora ia dar a matéria, assim, como a gente está falando, só com a turma, e os alunos fizeram abaixo-assinado e falaram assim, não, a gente quer presencial. A gente prefere que seja offline, né, no modo offline, e a gente vai preferir terminar a pandemia e esperar um pouco para se formar, mas a gente não tem interesse em ter aula online, a gente não está preparado para isso. Então ela cresce 25%, é uma realidade, mas a gente prefere que ela seja presencial. Então o ensino à distância, ele é uma realidade hoje, ele é uma realidade para frente, ele é uma crescente, mas quem diz que o ensino presencial vai acabar e vai ficar só o ensino à distância, engana-se, porque a gente tem espaço para os dois. Porque hoje eu tenho professores que eles têm uma dificuldade muito grande em dar Você ama a sua pós, Priscila? Muitos amam o ensino à distância, muitos professores eles têm dificuldade em dar aula à distância, em preparar um conteúdo à distância, uma dificuldade, né, nessa, e muitos têm dificuldade em assistir. Então, não é uma tarefa fácil, realmente. E é uma realidade, realmente, o ensino à distância. É uma coisa que facilita, que você faz o seu tempo, que você pode fazer a qualquer momento, mas ela cresceu com a pandemia, sim, 25%, mas não é uma coisa que vai excluir a presencial, não é. Já os cursos online, veja bem, uma coisa é o ensino à distância, o ensino com diploma e tal. Outra coisa é curso à distância. Curso é qualquer curso que você vai fazer, farofa, que você vai ensinar a pregar um quadro e tal. O curso à distância, ele aumentou, cursos online, ele teve um aumento de 66%, segundo a CNN ontem. Porque as pessoas, tudo tá fazendo online. Então eu acho que a pandemia veio para mostrar mesmo que o curso online, que o curso à distância, que o ensino à distância é uma coisa saudável, é uma coisa muito boa, que tanto o professor quanto o aluno, eles têm muito a aprender. E como a gente foi meio que obrigado a ficar em casa, a gente foi meio que foi imposto pra gente isso, eu acho que a gente meio que aprendeu com isso, né? E eu acho que vai ter um crescimento positivo nesse aspecto. Vocês amam todo mundo? Vai quebrar paradigma, sim, Rafa, eu acho. Ela é muito boa, assim, o ensino à distância é muito bom, é muito produtivo. E outra coisa, sempre depende do aluno, né? Depende muito do aluno, até na sala de aula, porque hoje em dia você tá na sala de aula, você presta atenção, muita gente aí falando, ó, que fez EAD, todo mundo tá falando aí que fez e que foi ótimo e tal, então, assim, não tem porquê, porque às vezes você tá numa sala de aula e você tá lá pensando no além. E às vezes você tá em casa, você tá num carro, você tá
em outro lugar e você está super concentrado e prestando atenção. Então depende muito do aluno, do seu esforço, do seu tempo, né? E eu acho que promover isso, né? Promover um curso à distância, promover uma coisa online é uma coisa super saudável, eu acho que tem que crescer mesmo. Agora, quem gosta do presencial tem que ter a oportunidade de fazer o seu presencial. Então, acho que tem que ter os dois sempre, né, para dar oportunidade para todo mundo. Mas eu acredito aí no crescimento do ensino à distância. Tô aí muito otimista com o curso à distância e quero que dê certo mesmo. E esses cursos online aí, 66% é ótima notícia para mim. Nosso penúltimo assunto, são 8. Ixi, Maria, vamos correr. O papel da sociedade, nosso 7º assunto. O papel da sociedade foi muito importante. Agora eu vou fazer uma fofoquinha aqui com vocês. A sociedade, assim, a gente esperava muito das grandes empresas e as empresas, elas responderam à altura, tá? Por quê? A Burger King, por exemplo, ela doou 1 milhão para o SUS e mais 10 toneladas de alimento. Várias outras empresas, como eu falei aqui, a Globo, a Sky e Now, elas liberaram o acesso para que a gente pudesse ver em casa gratuitamente os programas que são pagos para que a gente pudesse ver de forma gratuita, né? Foram 20 toneladas, desculpas. Tivemos a junção de bancos e de companhias telefônicas. Olha que o marketing de bancos e de companhias telefônicas, eles são os mais acirrados. Eles se juntaram para fazer campanhas de marketing em prol do mesmo objetivo. Eles estavam juntos lá fazendo campanha. Isso é muito legal. O brasileiro se juntou de uma forma assim para ajudar na campanha, que foi lindo, foi maravilhoso. E eles se juntaram mesmo para ajudar, eles se juntaram mesmo para fazer campanhas em prol aí, campanhas e fazer marketing para ajudar. Isso foi muito legal. E eles foram vistos de uma forma muito boa. Isso foi bem legal. Simplesmente amou EAD. Todo mundo amou EAD, né? Já restaurantes, eles passaram suas receitas. Então, assim, um restaurante que tinha ali, né, a sua receita, ir lá e passar para o seu público a sua receita, quer dizer, todo mundo fazendo coisas que o seu truque, eles estavam passando para os seus clientes. Isso tudo é marketing puro e, ao mesmo tempo, um pouco, né, de boa vontade, de bondade, de relacionamento, de preocupação com o próximo, com o que estava acontecendo. Foi uma mistura aí de marketing nessa pandemia, ao mesmo tempo. Agora vamos falar do Gustavo Lima? Vamos falar do Gustavo Lima, vamos fazer uma fofoquinha aí, né? É uma forma de realizar e captar clientes? Claro que é, Rafa, claro que é. Isso é marketing, gente, isso é marketing. Gustavo Lima fez live bombou aqui no Brasil, todo mundo sabe, foi mais do que no mundo inteiro, né? Mas live dá uma grana que vocês não têm noção, não tem noção. Tem um site que ele chama Social Blade, escreve Blade. Esse site, se você quiser ver lá do seu ator preferido, cantor preferido, quanto ele ganha com a interação, acho que é interação o nome que fala, né? Quantidade de likes e de coisas que o seu ator preferido, que o seu cantor preferido faz, você olha. Então, o Gustavo Lima, se você entrar lá e procurar, ele tem de 57 a 916 mil interações por mês, por mês ele tem lá. Então, ele ganha em dólar. Lá no dia 11 de abril, no Boteco em Casa, ele conseguiu mais de 1.500 seguidores com marketing. Isso em marketing, tá? Porque ele botou vídeo, comentou e tal. Com 1.500 seguidores, multiplica por 5, que era o dólar daquele dia. Naquele dia, estima-se que ele ganhou de 4 a 64,400 mil visualizações. Multiplicando pela cotação do dólar, que dá R$5 por dia, ele ganhou 330 mil reais. Só no YouTube. Ele ganhou esse valorzinho. Então essas lives aí ganham muito dinheiro. Fora patrocínio, fora
propaganda, inserção, tudo. E ainda ajuda a população. Então, assim, é muita coisa. Nossa, Augusto, isso mesmo. Se você quiser ver de qualquer um, só é você entrar aí. O site é Social Blade, Social Blade. Você entra, bota o nome da pessoa lá e vai. Se você quiser, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Você bota o nome da pessoa, tem o nome lá da coisa, faz live. Faz live, tem o nome da pessoa lá, você coloca e ele bota o mínimo e o máximo. Então, assim, por mês, né, ele ganha, ele mostra o mínimo. Então, é de 57 mil a 916 mil por mês, gente. Por mês. Se você botar uma média aí, ele já ganha aquilo por mês, no normal. Em um dia, o cara vai tirar 64 mil. Imagina os outros, né, que são maiores e tal. Então, oi, Douglas, chegou no finalzinho, né? Ainda bem que você chegou. Beijo, meu amor. E por último tópico, vamos falar do pós-crise, que a gente já tá acabando, faltam só 9 minutos. Então, a companhia aérea, segundo o CEO da TAM, ele acha que em 3 anos ele começa a se recuperar da crise. Já o CEO da rede Accor, né, a rede de hotelaria, ele acha que no final de 2021 as companhias aéreas elas começam a se recuperar. Mas olha só, os especialistas, né, uma junção, quando eu falo especialistas, gente, é porque eu acompanho vários especialistas de marketing, então é uma junção de CEOs. Então quando a gente fala é porque a maioria, né, chega num senso comum. Então, a gente não pode falar de pós-vendas, não tem um consenso de pós-venda, de pós-pandemia. Por quê? Porque, obrigada, Augusto, por que a gente não tem um consenso? Porque a gente não sabe nem quando vai terminar a pós-venda. Obrigada! Porque a gente a gente não sabe. Tanto é que as propagandas estão falando do novo, porque é realmente muito novo. O que tem é um desejo, assim, um desejo imenso que as coisas voltem a funcionar. Isso é que as empresas têm, assim, um desejo imenso de que tudo volte a funcionar. A certeza, o que é que eu tenho, o que é que o marketing tem de certeza? Que as coisas mudaram. Que o digital, ele tá, assim, latente, tá? Que as coisas não voltam, né? Não há como retroceder. E hoje, assim, eu te falo que pode mandar pergunta no direct, sim, Margarida, pode mandar, que eu respondo, tá? Pode ficar à vontade. O que a gente tem hoje é que, assim, o marketing tá trabalhando muito ele tá trabalhando muito insensatamente. Ele tá trabalhando. Você acha que não, mas ele tá igual quando ela perguntou da máscara. Ele tá assim, você tá usando e você nem sabe, mas o pessoal de cosmético tá trabalhando porque a gente tá com a máscara e não tá usando batom, então vamos trabalhar com lápis de olho. Então, tem que aumentar a venda de lápis de olho porque a mulherada tá escondendo o batom. Porque o protetor solar, ele tá manchando a máscara. Porque, entendeu? O marketing, ele tá trabalhando assim. Agora o homem tá usando gel no cabelo. O homem tá fazendo a barba, vamos botar barbeador porque ele tá escondendo. Porque... Então, assim, eles estão... Tudo quanto é marketing tá trabalhando para que a gente tenha que oferecer produto pro consumidor sempre. Sempre, sempre, sempre. E ele está trabalhando para esse pós-pandemia, no serviço, no produto, em tudo. Então o pessoal do EAD está trabalhando, e aí, tá? Como é que tá a aceitação do cliente? Como é que tá? Onde tem internet? Onde não tem? Ah, não tem internet ali, eu tenho que colocar, porque isso vai. Então Desculpa. Opa, desculpa. Obrigada. Então as companhias... telefônicas estão trabalhando, as companhias de banda larga estão trabalhando ali, todo mundo, porque elas viam que o mundo digital é a realidade. Então, tá todo mundo em cima disso, trabalhando para isso. Mas a gente não sabe do novo. A gente só sabe que ou você entra no mundo digital com tudo assim, ou você realmente tá fora.
E a gente sabe que pesquisa o seu consumidor, entra consumidor, esquece aquilo de não entender, esquece aquilo, a Claro liberou Wi-Fi, olha aí, esquece aquilo de você ser individualista, de você querer só vender, se você não entender, se você não der oportunidade, se você não educar o teu consumidor, se você não der uma oportunidade, se você não interagir, se você não conquistar o teu cliente, você tá fora, porque tem alguém fazendo isso. Sabe tem uma história que era assim, quem não dá assistência perde a preferência, abre a concorrência e perde a preferência. Exatamente isso. Você tem que dar assistência, você tem que educar, você tem que interagir, você tem que agregar, você tem que tudo ali para o teu cliente. Qualquer vacilo, teu cliente é engolido por outro. Gente, nossa live tá chegando assim ao final, a gente só tem quatro minutinhos, assim, eu queria muito falar com vocês, mas infelizmente a gente tem que acabar. Agora às 20h30 já vai começar tem um outro tema aí com o nosso colega Felipe. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi ótima aí essa participação. Se vocês tiverem perguntas, aí nesse último minutinho, fica à vontade para fazer. Ninguém tem pergunta, que coisa boa! Foi ótimo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Se precisar de alguma coisa de marketing, muito obrigada aí pela participação. Tô encerrando aqui. E qualquer coisa, parabéns, muito obrigada. Obrigada a todos. Qualquer coisa, tô aqui. A gente tá abrindo aqui um EAD em Brasília, em Goiás. Vamos abrir logo agora. A gente tá com a TCC educacional, vai abrir essa EAD. Vamos em cima aí do ensino e vamos apostar aí nesse ensino à distância que a gente tá acreditando nele. Ok, gente? Um super beijo para vocês. Obrigada pela companhia. E até a próxima. Tchau, tchau. Rosa, me convida para as próximas, hein? Que eu venho.